Olá, povo de Deus, nossos amigos, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos aproveitar esse momento, para que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações e nos edificar, amém? Hoje quero falar sobre um assunto muito comum, que nos acomete, que a gente passa durante o dia e muitas vezes não para pensar, não percebe. É sobre conselhos. Nós, pessoas, seres humanos, nós temos o costume de estar sempre nos aconselhando. A nossa tendência de pedir opinião dos outros nada mais é do que um conselho. Só que a gente tem uma forte tendência de nos aconselhar com pessoas com quem a gente tem afinidade. A gente se aconselha com amigos, com irmãos, com pais, colegas de trabalho, Os jovens gostam muito de se aconselhar sobre a roupa que vão usar, sobre coisas corriqueiras. E conforme a vida vai se tornando séria, a gente vai sempre se aconselhando, Conforme a vida vai ficando séria, os conselhos passam a ser mais interessantes, mais importantes, mais sérios. E a gente nunca para pensar, sobre esse importante momento da nossa vida, sobre com quem se aconselhar. Se aconselhar com quem a gente tem afinidade, por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa tendência? Porque o ser humano, muitas vezes, a gente quer ouvir aquilo que nos agrada. Na verdade, a gente já tomou a decisão, A gente, vamos dizer assim, que de 100% a gente já está voltado 70% para realizar, para tomar uma decisão, para ir por tal caminho, Mas a gente só quer alguém que venha massagear o nosso ego, Alguém que venha entrar em concordância, Tipo, avalizar aquela decisão que lá no fundo a gente já tomou. Só que muitas vezes, dependendo de com quem a gente se aconselha, esse conselho nos leva por um caminho errado, por um caminho tortuoso. Eu tenho para dizer, hoje já estou numa idade adulta há muito tempo, que se eu tivesse ouvido conselhos de pessoas mais velhas, se eu tivesse ouvido conselho de meus pais, de pessoas que entraram na minha vida e que me amavam, eu talvez teria tomado decisões mais certas, mais acertadas, em determinados momentos da minha vida. Só que o jovem não faz isso, O jovem vai se aconselhar com o seu amigo, com o seu colega, que tem os mesmos gostos, que tem os mesmos interesses e acaba falando aquilo que ele quer ouvir. E no nosso meio cristão, ou gospel, ou evangélico, como você quiser chamar, eu prefiro chamar de cristão, tem surgido muitas pessoas, com o dom da profecia. E é um dom, é bíblico, está lá entre os dons, o dom da profecia, e estão profetizando, nas igrejas, falando a vida das pessoas, aconselhando, dando direções sobre a vida das pessoas, muitas vezes direcionando até uma igreja inteira a ir por um caminho, em nome desse dom da profecia. E aí a gente vai tentar aprofundar um pouquinho, não muito, sobre esse dom e muitas coisas que pode acontecer. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, Deus dá muitos alertas, contra o seu povo, que o povo estava andando de forma muito errada, o povo estava perdido, E Jeremias, levantado por Deus, foi falar ao povo e não foi ouvido. E aí olha o que diz, no Jeremias 23, 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. E no versículo 21 e 22 diz assim: Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Amém? Profeta, meus irmãos, é aquele que fala em nome de alguém.
Um profeta, né, no nosso meio, no meio cristão, é aquele que fala em nome de Deus. Algumas definições de profeta que podemos tratar aqui. O profeta fala em nome de Deus. Então o profeta ele nunca pode falar aquilo que ele está pensando, que ele está achando. Ele tem que falar em nome de Deus. O profeta ele não pode ter medo de dizer a verdade, mesmo que vá doer, mesmo que essa pessoa não vai se agradar. O profeta ele não fala em seu benefício próprio. Ele não fala em nome de algo que ele possa tirar proveito, muito pelo contrário. Vemos na palavra de Deus, os profetas foram muito perseguidos, as pessoas tinham muito medo quando o profeta chegava numa cidade, as pessoas se assustavam, o que será que viria, né, da voz de Deus, porque é um dom que tem que ser levado muito a sério, porque ele afeta diretamente a vida e as decisões das pessoas. Um profeta tem que ser corajoso, não pode ter medo, né, de dizer a verdade, aquilo que vem, né, da própria boca de Deus. E para dizer a verdade, um profeta tem que ter muita intimidade com Deus. Ele tem que ter uma vida reta, uma vida de busca, uma vida de total comunhão com o Senhor, para ele saber discernir quando o que ele vai falar vem realmente de Deus ou quando está vindo do seu coração. Sabe, eu tenho visto assim, as pessoas deturparam um pouco a palavra profeta, né? Porque você dizer coisas boas, você desejar coisas boas para alguém não é errado, mas não é profecia. Sabe, às vezes, quando eu vejo alguém dar um conselho assim, não, se você for por esse caminho vai dar errado, daí o outro diz assim, não fala isso, não deseja o mal. Você tem que profetizar coisas boas na vida dela, você tem que profetizar coisas boas na vida do seu filho. Desejar coisas boas não é profecia. Agora, você está vendo que a pessoa está indo por um caminho errado. Você tem uma intimidade com o Senhor, porque desde que aceitamos Jesus, Ele passa a viver dentro de nós. O Espírito Santo de Deus passa a viver dentro de nós. E se nós temos essa intimidade com Deus, nós vamos falar coisas boas. Nós vamos falar coisas que vêm da parte de Deus. Então você alertar alguém, você comunicar alguém de algo que possa dar errado, um caminho tortuoso, não é errado. Como também não é errado você desejar coisas boas. A gente recebe, principalmente nos grupos do WhatsApp, da família, mensagens todos os dias de bom dia, né? E continue fazendo isso, é bom, é ótimo de receber. Eu imagino assim as mensagens que eu leio, às vezes não dá tempo de abrir todas, mas eu imagino que aquela pessoa, ela leu, né? Ela procurou uma mensagem, ela leu, sei lá, a mensagem fala sobre família, então eu vou mandar essa mensagem para essas pessoas. Isso é bom, né? Continue fazendo isso. Com certeza edifica a vida das pessoas. Só que isso não é profecia. Tome muito cuidado. E como eu estava falando em conselho, procure se aconselhar com pessoas que você conhece os seus frutos, né? Porque a palavra de Deus nos fala que pelo fruto conhecereis a árvore. Olhe para a vida dessa pessoa, olhe para os frutos, olhe como ela conduz a sua família, como ela conduz, né, os seus negócios, o dia a dia, e procure se aconselhar com pessoas que vão te dizer a verdade, e principalmente a verdade que venha de Deus. Né? Pare de tomar caminhos errados, pare de tomar decisões precipitadas, decisões em cima do seu querer, e procurar pessoas para, né, avalizar o seu erro. Tem muito profeta, né? Tem muita pessoa, eu conheço muitos que falam realmente em nome de Deus, né? Então nós precisamos ouvir os profetas. A igreja, o povo de Deus precisa de profetas, mas de profetas verdadeiros, não de profetas que venham simplesmente para fazer uma massagem no nosso ego, né? Passar a mão por cima, fazer um rebuliço santo ali, e depois some da nossa vida, e quando o problema cai, a gente está sozinho. Tá bom, meus queridos? Que essa palavra possa edificá-los, possa trazer luz para a sua vida. Decisões, a gente tem, toda hora a gente está tomando decisões, né? E quando você for buscar um conselho, quando você for precisar de ajuda, olhe bem
quem você está ouvindo, que voz você está ouvindo. Será que é uma voz que vem de Deus, que vem do trono de Deus para a sua vida? Ou será que é uma voz que vai te desviar do bom caminho, que vai te levar, vai te induzir ao erro, vai te levar por uma estrada que depois é você mesmo que vai ter que passar pelos problemas, pelas dificuldades para corrigir isso aí. Que Deus te abençoe. Posso orar por você? E esquecendo, no final do vídeo a gente sempre faz uma oração. Se você está a fim de orar junto comigo, feche teus olhos, baixe tua cabeça, entre em comunhão com o Senhor. Pai querido, neste momento, Senhor, de gravação desse vídeo, Pai, falando sobre conselhos, Deus. Que sejamos, Senhor Deus, alcançados pela Tua voz, Deus. Primeiramente pela Tua voz que está dentro de nós, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. E se mesmo assim precisarmos nos aconselhar com alguém, que tenhamos a sabedoria de buscar aqueles que nos amam e que também amam ao Senhor, Deus. Que possam nos dar conselhos, nos dar direção, nos mostrar o caminho certo a seguir, Pai. Para que possamos sempre estar fazendo a Tua vontade, Senhor, cumprindo o Teu propósito, Deus. Abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã que está acompanhando esse vídeo, Pai, seus familiares, e abençoe, Senhor, a ponto de que tenham sabedoria, Pai, de tomar a decisão correta sempre, na hora que precisarem, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, fiquem na paz.